A Copa do Mundo terminou, mas os aprendizados para o varejo continuam. Durante grandes eventos, o consumidor muda sua rotina, seus interesses, sua forma de comprar e a maneira como se relaciona com marcas e produtos. Mas o verdadeiro desafio vem depois de entender o que funcionou, o que não funcionou e como transformar picos de atenção em estratégias de longo prazo. A Copa é um laboratório poderoso para analisar comportamento, performance, influência, afiliados e consumo em tempo real. As marcas que souberem ler esses sinais saem mais preparadas para as próximas datas, campanhas e grandes momentos do calendário. Bom, eu sou o Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre o que o varejo aprendeu com a Copa do Mundo e como esses aprendizados podem virar resultados nos próximos grandes eventos. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 239. Consumo em grandes eventos. O que o varejo pode aprender com a Copa do Mundo? Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Augusto Parra, diretor de Client Service da Rakuten Advertising, empresa líder global em publicidade digital e marketing de performance. Olá, Augusto, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Muito obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui, fazer parte do seu podcast. Está tudo bem? Espero que a gente consiga aqui colaborar com bastante insights, trazer ali alguns dados, né, analisados após esse período de Copa do Mundo que movimentou bastante, né, positivamente o varejo de uma maneira um pouco diferente do habitual. E estou aqui à disposição para compartilhar com vocês um pouco dos insights que a gente teve a oportunidade de observar aí durante esse período. Bacana, o prazer é todo nosso em te receber aqui. Acho que o tema é um tema importante, todo mundo do varejo percebeu o impacto da Copa do Mundo e vai ser legal falar sobre isso. Antes da gente entrar especificamente sobre o tema, eu queria pedir para você se apresentar e fala um pouquinho também da Rakuten, uma empresa aí global que tem realmente muita relevância no varejo. Então se apresenta e apresenta a empresa, por favor. Claro, maior prazer. Bom, eu sou Augusto Parra, diretor de Client Services aqui da operação brasileira da Rakuten Advertising, né? Como você comentou, Daniel, a Rakuten, ela é uma empresa de atuação global em diferentes frentes e segmentos, mas falando da Rakuten Advertising especificamente, aqui no Brasil, o nosso foco é no produto, né? No marketing de afiliados, né? A nossa operação aqui, ela atende clientes locais, e internacionais também, então temos no nosso portfólio de clientes ativos Netshoes, AliExpress, Shein, Leroy Merlin, entre outros. É um portfólio aí de mais de 200 e-commerces, né, que desenvolve o seu canal de afiliados através da tecnologia e da expertise da Rakuten Advertising, falando também da outra ponta ali da colaboração de publishers. Nós temos no nosso portfólio de parcerias grandes players do mercado de diferentes mídias, né? Então, grandes empresas do mercado financeiro, como o próprio Banco do Brasil, o Banco Inter, Nubank, empresas focadas em produtos de cashback, como Melios, Cuponomia, e a nossa atuação de mídias, ela se expande até influenciadores, que é uma vertical que tem ganhado bastante força, né, dentro do nosso canal, de modo geral a Rakuten atua nessa intermediação de parceria, né, entre alguns desses e-commerce que eu comentei e essas diferentes mídias com foco sempre em performance e conversão. A CNDL fez uma pesquisa antes da Copa do Mundo para analisar o comportamento do consumidor e as relacionadas a consumo durante o período da Copa. E vocês que fazem essa importante conexão entre produtos, marcas, consumidores e marketplaces, empresas que se relacionam com o varejo, também devem ter aí dados e análises sobre esse período da Copa do Mundo. E com base nisso, o que a gente pode dizer que a gente aprendeu em termos de relacionamento de consumo durante esse período? Qual que é a visão da Rakuten sobre esse período? Olha, Daniel, eu acho que um dos pontos mais curiosos, né, dessa Copa do Mundo em específico foi a mudança de formato, né? Então, assim, já é bastante conhecido e batido que o período de Copa do Mundo ele fomenta muito bem
a venda de televisores, né, telas, produtos, né, de tecnologia voltados ali à transmissão dos jogos, produtos esportivos também relacionados, né, então camisa da seleção ou das seleções que estão participantes, artigos esportivos relacionados, os artigos licenciados, álbuns de figurinhas, são produtos já ali até fazendo uma conexão, figurinhas carimbadas, né, nesse período que despontam aí em vendas. Mas, é, dada a particularidade dessa Copa do Mundo, que foi a primeira que teve transmissão de 100% de todas as partidas, né, pelo YouTube, a gente criou ali um ambiente que a gente tem chamado de Copa Conectada, né? Então, as transmissões, elas simultaneamente, principalmente pelos usuários que acompanharam pelo YouTube, ou até mesmo os que não, mas que estão sempre ali em posse do celular na mão, é, eles estavam muito mais ativos e conectados durante as transmissões dos jogos. Então, isso acabou despertando ali um pouco de algumas diferenças, né, nesse comportamento que a gente já tem habituado e que a gente, inclusive, teve oportunidade de mapear. Então, um exemplo que eu posso trazer logo no início da Copa, causou uma estranheza muito grande que boa parte dos jogadores estavam usando chuteiras cor-de-rosas, né? Isso gerou comentários paralelos que se estenderam, né, durante e pós-transmissão em diferentes canais digitais. E um fato curioso que a gente observou sobre isso, através de um dos nossos clientes, que é um grande varejista de esportes, é que no período de Copa do Mundo, a gente teve um crescimento de 158% na venda da categoria de chuteiras. E esse crescimento ele foi impulsionado justamente por modelos de chuteira cor-de-rosa. Então a gente vê que esse é um exemplo de perfil de consumo inesperado, né, que é difícil ser previsto, mas que pôde ser muito bem aproveitado ali durante a Copa do Mundo, justamente por esse burburinho orgânico que surgiu. Então, é, é, a Copa do Mundo ela trouxe a potencialização das categorias que já eram esperadas e que as marcas naturalmente elas já se planejam muito bem para explorar isso da melhor forma possível, mas se destacou muito bem os e-commerces, né, que souberam identificar esses ganchos ali durante a Copa do Mundo para fomentar sua base de produtos pertinentes também, relativos. Eu acho assim que quem está no jogo do varejo de maneira bastante focada já sabe que o consumidor hoje ele está se acostumando a assistir um jogo e ao mesmo tempo está interagindo, está pesquisando. O que pode surpreender os principais varejistas é alguma questão inusitada, algum acontecimento, algum fato específico que possa gerar alta demanda de algum produto não previsto. E aí o segredo Exatamente. é ter flexibilidade, saber agir rápido, né? Você acha que o varejista brasileiro ele está conseguindo reagir de acordo com essas demandas imprevistas? A avaliação de vocês é que o varejista brasileiro ele conseguiu responder bem a essas demandas que a gente teve durante a Copa do Mundo? Olha, eu acredito que sim. Acho que principalmente se a gente. Eu vou pegar um exemplo agora que não está necessariamente relacionada a Rakuten ou o varejo em específico, mas mostra como a marca ela soube reagir muito rápido a uma determinada situação, né? Acho que dois casos, um mais local e um global, né? A gente teve o caso ali do iFood, por exemplo, onde o jogador Haaland, né, ele ganhou grande evidência, alguns memes foram criados acerca dele, e a marca, muito rapidamente, o iFood, trabalhou uma ação com a Luísa Sonza, que estava sendo assimilada ali fisicamente ao Haaland, e fez uma ação muito boa, né, ali de promoção, uma sacada muito inteligente que reverberou muito bem. Então, esse é um exemplo, acho que, de agilidade ali na tomada de ação e usar as oportunidades a seu favor. E um exemplo, acho que mais a nível global, mas que vocês devem ter observado também, é que a FIFA, dada a algumas limitações ali de exposição de marca,
ela precisou ocultar alguns marcas que possuem naming rights de estádios que sediaram jogos da Copa do Mundo. E no caso da Levi's, né, com o Levi's Stadium, isso também causou uma comoção e a Levi's usou isso a seu favor, criando uma coleção ali, usando até a marca dela sobreposta, né, assim como estava no estádio. Então isso mostra como marcas e varejistas, eu acho que o exemplo que eu trouxe anteriormente também, de que a gente conseguiu é, usar ali a questão das chuteiras cor-de-rosas para fomentar uma categoria, né, dentro de um varejista esportivo, mostra que as marcas, né, os e-commerce também estão conectados ao que está acontecendo e reagindo muito bem. E a nossa missão aqui na Rakuten Advertising é trazer ferramentas, né, para que essas tomadas de ações elas sejam possíveis. Um exemplo acho que uma das melhores mídias hoje para você se comunicar rapidamente é através de influenciadores, né? Então, o canal de afiliados ele acaba sendo estratégico e importante para você ter essa base de influenciadores que tenham um foco em performance, né, em geração de receita, em geração de vendas, e vão conseguir trabalhar muito bem com esses conteúdos pontuais, né, com essas oportunidades pontuais que surgem. Ah, legal. Esses dois exemplos que você trouxe, acho que refletem bem a importância das marcas, dos empresários estarem conectados aos assuntos, né? Tanto a questão do iFood com a Luísa Sonza e aquela atenção toda que o Haaland recebeu, especialmente por eliminar o Brasil, e o exemplo que você trouxe do Levi's Stadium lá nos Estados Unidos, que realmente a FIFA mandou eles cobrirem a marca, mas eles cobriram de uma maneira e aproveitaram e fizeram uma campanha com isso e conseguiram ganhar evidência na Copa do Mundo, mesmo não sendo patrocinador Tá? da Copa do Mundo. Eu acho que esse é um exemplo bom. Tem um outro estádio lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, que teve jogo, e é o Gillette Stadium. Eles também tiveram que cobrir, aí cobriram como se fosse com uma espuma de barbear, e as pessoas repercutiram. Então, acho que isso mostra a importância, né, da criatividade e dessa atenção ao que está acontecendo e como converter isso em audiência e muitas vezes em venda. Agora, existem limitações também, né? Pequenos negócios não têm essa pujança toda e muitas vezes pequenos negócios eles dependem de outras estratégias para conseguir se evidenciar. É óbvio que o apelo do Brasil na Copa já chama muita atenção, mas existem outras relações que podem ser criadas, especialmente também com influenciadores e afiliados. Como que vocês entendem o papel de influenciadores e afiliados não só na relação com as grandes marcas e empresas, mas com as pequenas e médias? É possível ter bons resultados com esse tipo de estratégia? É possível sim. Como eu falei, no começo da nossa entrevista, o papel da Rakuten ele está em intermediar parcerias, né? E do lado oposto ao e-commerce, que é o lado das mídias, né, dos afiliados, a gente tem uma atuação ali em 100% das mídias digitais. Claro que com foco maior nas mídias de final de funil, porque é um canal de performance, né? Mas qual que é o lado positivo disso? A gente consegue conectar um e-commerce desde um influenciador que é um colaborador ali individual, às vezes um micro-influenciador que está começando a jornada dele ali com alguns poucos seguidores e usa a ferramenta, né, a tecnologia da Rakuten para ter acesso às grandes marcas e poder monetizar o seu conteúdo com isso. Como o lado inverso também. Então, às vezes, um e-commerce de pequeno e médio porte a gente consegue potencializar as vendas e ganhar escala conectando a ele a um player renomado no mercado, como o Nubank, como o Banco Inter, Banco do Brasil, que são grandes instituições financeiras com uma base gigantesca de correntistas, grandes canais de mídia também, né, que estão no nosso portfólio. Então, dessa forma, a gente consegue elevar o alcance, né, de marcas que tenham menor penetração de mercado, é, atrelando a marca deles a esses grandes parceiros, essas grandes mídias, o que dá credibilidade, né, e alcance ao mesmo tempo. Claro que
mais do que trabalhar um alcance de marca ali, né, uma fomentação da marca, o nosso foco ele vai estar sempre na conversão, na performance, falando no canal de afiliados especificamente. Então, além disso, o anunciante, né, esse pequeno e médio e-commerce, ele ganha em resultados reais, né, em vendas geradas, que é o core business aqui do nosso negócio. A pesquisa prévia que a gente fez mostra que o consumidor brasileiro, apesar dele ainda preferir fazer compra em loja física, determinados tipos de produtos ele já está cada vez mais habituado a comprar de forma digital. Apesar dos desafios e entraves logísticos que a gente tem no país, a gente vê que o comércio eletrônico ele não para de crescer e que em algumas categorias ele realmente é muito, muito procurado. Qual que é a visão de vocês sobre esse momento do comércio eletrônico aqui no Brasil e o poder do marketing digital na conversão de vendas? O Brasil ele já é equiparado aos países mais conectados, a gente ainda está chegando lá. Qual que é a visão que vocês têm, até mesmo em comparação com outros lugares do mundo? A Rakuten é uma empresa global, atua realmente em o- todos os continentes aí. Qual é a visão de vocês sobre o comércio eletrônico hoje no Brasil? Ótimo. É bom, fazendo um comparativo global, assim, os Estados Unidos, eles ainda estão bastante à frente, né, no quesito de perfil de consumo online, até volume e escala disso, mas o Brasil, ele tem crescido bastante e acho que até de maneira mais rápida que algumas outras regiões globais. Eu destaco até em um comparativo com a própria Europa, né, o eixo europeu, por exemplo. Então, e o lado positivo, acho que eu diria assim, o otimista para o mercado brasileiro, principalmente fazendo um paralelo com o mercado dos Estados Unidos, é que a gente ainda tem uma grande parcela da população que não desenvolveu esse hábito. Então, tem um mar aberto aí muito grande ainda para a gente crescer e escalar esses resultados, né? É claro que o avanço nos últimos anos ele já foi muito significativo. Acho que o desenvolvimento logístico ele ainda é uma desafio, mas já é muito melhor. Hoje a gente já consegue ter experiências de compra onde o produto ele é recebido no mesmo dia. Isso ainda nos principais eixos do Brasil, né? Sul e Sudeste. Acho que uma vez que a gente consiga de uma forma melhor ter essa abrangência para as regiões Norte e Nordeste também, a gente ganha escala com relação a isso e começa a trazer esse usuário do offline para o digital. Então ainda tem muito que ser explorado e adquirido, né? Já houve um grande avanço, mas a visão, a perspectiva que a Rakuten Advertising tem sobre o mercado é essa grande perspectiva de crescimento. Ainda há muito espaço para crescer. Eu acho que isso que é interessante. Os dados que a gente traz do mercado, sempre de expectativa de consumo antes de datas comemorativas, mostra claramente que o brasileiro ele ainda prefere loja física, mas a cada dia ele está mais habituado na loja online e até mesmo as expectativas na loja física vão mudando, né? Ele quer mais agilidade, mais conveniência, mais praticidade, que é muitas vezes um reflexo daquilo que ele tem no online, ele quer sentir também essa facilidade na loja física. Então, o empresário que está aí nos acompanhando pode ter convicção de que a gente não está deixando a loja física de lado para partir para um mercado onde todo mundo vai comprar online. Muito pelo contrário, a gente tem um momento em que a gente quer a integração do físico com o online. Quanto mais natural, quanto mais efetiva for essa integração, mais o consumidor gosta. E em grandes momentos de atenção, como Copa do Mundo e outros períodos que a gente sabe que é necessário ter um planejamento para atender alta demanda, um tráfego maior no seu site, no seu portal. Como que você avalia a importância do planejamento para que isso dê certo, Augusto? Como que vocês trabalham com seus clientes essa questão de, olha, vai haver um grande evento em breve, o que que você deve fazer? Por onde você deve iniciar o seu planejamento? Onde você deve ficar atento? Como que vocês entendem isso? Claro. Bom, antecipação é a chave, né? Então, acho que, assim, é muito importante a gente, e é o que a gente procura fazer com os nossos clientes, é
planejar em antecipação as datas futuras e as principais datas com os clientes. Então, o que a gente costuma fazer é, geralmente, no início do ano, no início de semestre, a gente já faz um mapeamento prévio do que a gente espera ter de datas sazonais, né, de períodos importantes ali no decorrer dos próximos meses. E no dia a dia a gente vai afinando esse planejamento conforme, é claro, o anunciante ele esteja preparado para olhar para aquela data, né? Tem o orçamento, tem ali os objetivos, as metas, e aí a gente começa a amparar os anunciantes em relação a isso. Mas é importante essa antecedência, é, olhando para o nosso modelo de negócio em específico, porque aí a gente consegue também levar esse planejamento para as mídias e ter diferentes ações e estratégias, né? Outro ponto que é muito importante também, o comparativo de ações e esforços, né? Então, numa primeira data sazonal ali do ano, a gente adotou uma determinada estratégia, é muito importante fazer a análise profunda ali dos resultados que foram obtidos, do que deu certo, o que não deu, porque isso serve ali como base de planejamento para a data seguinte. E aí é claro que, né, com a recorrência das ações, a gente vai entendendo o que o consumidor de diferentes marcas prefere, quais os canais comunicam melhor, quais conseguem entregar melhor performance. Então, isso atinge uma maturidade, né, conforme o passar das ações e das execuções das principais campanhas, né? Então, a dica que eu dou é essa, é antecipar o máximo possível o planejamento, né? E também fazer uma análise das ações que são feitas para sempre ir afinando e melhorando a assertividade ali dos investimentos, das ações, as mídias que são adotadas, estratégias, para colher bons frutos e bons resultados. Não, isso que você está falando, Augusto, é algo extremamente importante e a gente costuma falar aqui com frequência, né? O varejo hoje em dia precisa ter muita atenção aos dados. Os dados de consumo são o principal elemento para a elaboração das próximas estratégias. Agora, a gente está analisando aqui o que deu certo, o que não deu certo na Copa do Mundo, mas em breve a gente tem outras datas comemorativas que precisam de atenção, de planejamento e que os dados gerados em períodos de alta demanda, elas são fundamentais para que você consiga traçar as suas estratégias, seja estratégia física, seja no digital. A gente sabe que hoje em dia isso é bem transversal, mas de qualquer maneira, essa atenção aos dados é muito importante. Com relação ao período da Copa do Mundo, a gente também sabe que os canais onde as pessoas estão acompanhando têm mudado ao longo do tempo. Essa foi a primeira Copa que a gente viu os canais de TV aberta tendo uma competição real com os canais digitais. E no caso de mídia, eu acho que existe toda aquela reflexão, né? Vale a pena ainda investir nas TVs abertas ou hoje a atenção está toda no digital? Qual que é a visão de vocês sobre esse momento que a gente está atravessando, em que há um novo equilíbrio de forças? E esse equilíbrio de forças reflete tanto na publicidade, quanto no consumo, na audiência e até na conversão. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Olha, Daniel, bastante pertinente essa análise, né? Inclusive trazendo aqui um dado concreto de uma análise que nós fizemos. Por exemplo, dentro do nosso canal, a gente tem um share ali de representatividade de dispositivos onde, por exemplo, as compras que elas acontecem no ambiente mobile, seja pelo navegador mobile ou pelo aplicativo, elas representam ali entre 50% e 55% do total de vendas que a gente gera para um e-commerce, né? Isso no período padrão. Durante a Copa do Mundo, a gente viu esse share, essa proporção de compras realizadas ali no dispositivo mobile crescer para 70%, né? Então, foi um crescimento ali bastante significativo que demonstra, de fato, como tivemos essa Copa conectada, né? E como o usuário ele esteve mais presente ali no ambiente digital durante esse período. Então, acho que eu não vejo que mídias
como TV aberta, eles percam forças, mas em paralelo a isso, é muito importante que o planejamento sobre mídias digitais e atuação em canais digitais, eles sejam cada vez mais relevantes dentro do planejamento de investimento de mídia do anunciante. A- é, Além do que também, por exemplo, acho que as ações as ações colaboradas, elas têm se tornado boas estratégias, ações simultâneas, né? Então, por exemplo, a gente observou durante as transmissões, tanto em TV aberta quanto eh, pelo próprio YouTube, que algumas marcas elas fazem essa conexão. Então, por exemplo, elas estimulam o consumidor a escanear um QR Code para aproveitar uma determinada promoção que está acontecendo ali naquele momento. Então, alguns e-commerce, algumas marcas, elas já estão trazendo a interação simultânea ali ao acontecimento, ao evento, para pescar aquele consumidor naquele momento, né? Então, é, eu vejo que o comportamento de publicidade e de consumo ele evoluiu dessa forma, principalmente durante essa Copa do Mundo. E eu acho que é fundamental o empresário acompanhar isso de perto e buscar dados, estudos, relatórios. Grandes empresas têm constantemente feito esse tipo de análise para entender, não apenas a gente está falando aqui sobre hábitos de consumo num período específico em que gerou uma demanda específica, mas de maneira geral, acho que o empresário tem que estar atento a isso. Onde está o consumidor, onde que ele está consumindo, porque uma coisa é audiência, outra coisa é conversão. Uma coisa é faturamento, outra coisa é lucro. Acho que às vezes precisa o empresário também ter essa perspectiva de que nem toda audiência gera conversão, nem sempre faturar muito significa você lucrar muito. Então, essa reflexão é sempre importante. Uma coisa que aconteceu muito durante a Copa do Mundo, que a gente percebeu, Augusto, no varejo, é que conforme a seleção foi jogando e foi ganhando os primeiros jogos ali, houve cada vez mais um entusiasmo, e esse entusiasmo refletiu em investimento. As empresas começaram a investir em comprar mais artigos, aumentaram o estoque, o setor de serviços foi se empolgando e foi também organizando mais eventos e decorando seus bares e restaurantes, e aí logo o Brasil acabou eliminado. E aí com isso deu uma arrefecida no interesse do brasileiro. No entanto, a gente sabe que a Copa do Mundo ela manteve o seu interesse com outros jogos, com novas rivalidades, com novas expectativas. Qual que é a visão de vocês sobre essa questão de adaptar estratégias? Porque a gente sabe que por melhor que a gente seja, a gente faz planos, nossos planos nem sempre dão exatamente certos. No caso do digital, a gente tem vantagens e desvantagens em fazer adaptações, ajustes e ter essa flexibilidade, seja com afiliados, seja com influenciadores, seja com campanhas em marketplace. Como que vocês enxergam essa necessidade de ajustar o plano rapidamente durante o curso dos acontecimentos, quando algo não planejado acontece? Bom, o que eu diria é que, assim, levando em consideração a Copa do Mundo em específico, an- é, no planejamento, né, para o evento, acho que é bastante importante você colocar dois planos ali em perspectiva, né? Então, você tem um plano A onde a gente vai ter sucesso com a seleção, vai até a final, eventualmente ser campeão no melhor cenário possível, e um cenário ali onde a seleção possa acabar ficando no caminho que, inclusive, né, assim, aqui falando de probabilidade, né, de números, a probabilidade é maior, apesar de que, como brasileiros, sempre temos ali a fé que dessa vez o Hexa vem, né? Não foi o caso, infelizmente, nessa última Copa do Mundo, quem sabe na próxima. Mas é importante você já antecipadamente estar preparado para ambos os cenários, né? E não tentar corrigir a rota ali no meio do caminho, que se torna mais difícil. Então, esse é uma das principais maneiras para você se proteger ali de repente, um investimento que não vai trazer o retorno esperado, né? Ou não sair da forma que foi planejada.
Uma outra, acho que uma outra alternativa para contornar a situação é observar ali as tendências que surgem durante a Copa, assim como a gente conversou, e procurar explorar da melhor forma possível, né? A gente já citou aqui alguns exemplos, né? Como o caso ali das chuteiras, que foram muito bem, das próprias campanhas do iFood, da Levi's, né? Teve uma outra situação também que foi um caso mais pontual ali da Copa do Mundo, que foi, por exemplo, a seleção de Cabo Verde, ela gerou uma empatia muito grande aqui no mercado brasileiro, né? Então, tudo que estava relacionado a esse assunto, ele repercutiu bem e vendeu muito bem também, né? Então, inclusive, né, tem alguns estudos que já foram até publicados, por exemplo, pelo portal The Print dos Estados Unidos, que só nos Estados Unidos a procura por férias em Cabo Verde cresceu 5.000%, né, nesse período. Então, um caminho também como é, alternativa para uma necessidade ali de mudança de rota durante a Copa do Mundo, procurar essas situações ali não programadas, não previsíveis, que despertam a afinidade ali do público brasileiro em específico e procurar usufruir isso da melhor forma, usar isso a seu favor. Então, são coisas que não dá para prever e planejar com antecedência, mas até o que a gente comentou um pouco antes, a importância de estar ligado nos acontecimentos e reagir rápido a isso ajuda você a corrigir rota ali quando, no caso, o planejamento inicial não saiu como esperado. É isso. É um tipo de lição que fica, é um tipo de lição que ficou evidente na Copa do Mundo. Você precisa ter atenção ao que está acontecendo, ser ágil na hora de adaptar e ser criativo para poder potencializar essas oportunidades. Na Copa do Mundo isso fica mais claro, né? Porque fica todo mundo falando, mas isso é uma questão para o dia a dia hoje. O empresário precisa desse tipo de pensamento para conseguir ter bons resultados. Eu lembro que logo que o Brasil perdeu, muitas emissoras, muito jornalista perguntava. Quais são as dicas que vocês podem dar para os lojistas que investiram muito em produtos do Brasil e agora certamente vão ficar ali com menos demanda? E eu lembro da gente falando, olha, tem que ser criativo. Em setembro tem aí uma data cívica, que de maneira geral o brasileiro gosta também de dar suporte, então às vezes produtos do Brasil no 7 de setembro pode ser bem aceito. Para quem precisa recuperar caixa, estoque, fazer promoção, diminuir a margem de lucro, pelo menos recuperar o capital investido é importante também e talvez redirecionar produtos que tinham foco esportivo para foco turístico. A gente sabe que o Brasil é um país que recebe muito turista estrangeiro, e turista estrangeiro, quando vem ao Brasil, gosta de levar um souvenir, seja uma camiseta do Brasil, itens de decoração do Brasil. Então, reposicionar os itens que foram comprados para a Copa do Mundo para ambientes, categorias e estabelecimentos mais turísticos pode ajudar. E também ano que vem, né, 2027, menos de um ano pela frente, já vai ter uma Copa do Mundo feminina aqui no Brasil. O apelo não é o mesmo, a audiência não é a mesma, mas certamente vai ter uma grande repercussão. Então, muito produto que você puder guardar para daqui a um ano usar na Copa do Mundo feminina, certamente vai ter o uso. Isso são só exemplos aí de como a criatividade pode ajudar o empresário que fica ali muito desesperado, às vezes no primeiro momento, mas com calma dá para ajustar as estratégias. Augusto, já estamos encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, mas eu queria tentar sintetizar um pouco com você, assim, dos aprendizados que a gente teve sobre relações de consumo na Copa do Mundo, o que que a gente deve guardar, especialmente para os próximos eventos aí, tipo Dia das Crianças, Black Friday, Natal, que estão vindo pela frente? Que tipo de lição a gente pode tirar desse grande impacto de consumo que a gente teve durante a Copa? Bom, pensando em canais digitais, né? Acho que fortalecer, explorar muito bem verticais como as de influenciadores que têm essa habilidade ali de adaptar conteúdos, explorar conteúdos que estejam ali em alta evidência, né? Acho que a melhor forma das marcas, dos e-commerce se comunicarem com o consumidor final em uma linguagem ali linear, uma linguagem atualizada, e que traga resultados, né, efetivos.
Observar tendências, né? Acho que planejamento é muito bom. Como a gente falou, a Copa ela trouxe muitas situações inusitadas, mas ela não deixou de entregar aquilo que a gente já esperava e tinha expectativa, né? A potencialização de verticais que historicamente elas já ganham força nesse período. Então, pensando nas demais datas sazonais, todas elas também ali têm já o seu histórico de pontos fortes, de tendências que elas se repetem. Então, a análise de dados, a análise de resultados, somada a um planejamento prévio, vai garantir para você resultados efetivos, né, nessas datas, e a atenção com as tendências de mercado, aquelas que são mais variáveis, mais voláteis, para você se adaptar de uma forma rápida, fluida, conseguir adaptar as estratégias, aplicar e conseguir um resultado incremental além daquele que é o planejado, porque o planejamento ele nunca vai sair de moda, né? Ele nunca vai ser dispensado. Então, tudo que você conseguir trazer paralelo a isso é receita incremental, que é muito importante, e é o diferencial ali para ganhar o jogo. Ah, bacana. E agora, já para encerrar aqui, eu queria perguntar para você do dever de casa interno de vocês aí da Rakuten. O que que vocês aprenderam e o que que vocês estão olhando para frente em termos de tendência, daquilo que vocês veem que ainda tem por acontecer, utilizando aprendizados da Copa do Mundo e visão de tendências de mercado, para onde que vocês estão olhando aí do que vem pela frente em termos de relação de consumo? Olha, bom, de aprendizados da Copa do Mundo, acho que fica o nosso foco aqui, o nosso interesse em desenvolver cada vez mais capacidades de promoções de promover com foco maior em produtos, né, e maior com maior foco específico, porque, por exemplo, o canal de afiliados ele acaba sendo muito abrangente, né, divulgando normalmente gerando vendas para o e-commerce como um todo. Mas Uhum. então, estratégias que elas conseguem atender ali um nicho de categoria ou produto específico, eles podem ter sucesso, como foi o caso que a gente teve aí, é, crescendo o volume em uma categoria específica, em chuteiras, enfim, houveram outros cases parecidos também, então isso faz a gente entender que é um bom caminho. A gente comentou aqui durante a nossa conversa também sobre o comportamento do consumidor em lojas físicas, né, versus o digital. O que a gente tem trabalhado também, a gente entende como uma tendência, a gente conseguir combinar esse perfil de consumo, porque a gente sabe que o mesmo consumidor ele está nos dois ambientes e ele vai eventualmente comprar online hoje e amanhã ele vai na loja. Então, hoje a Rakuten, por exemplo, ela já tem investido em tecnologias que nos permitem conectar as mídias que nós temos digitais hoje com lojas físicas dos anunciantes, né? Inclusive oferecendo benefícios como cashback, atrativos que já funcionam muito bem para o digital. Então, essa combinação, a gente entende que é uma tendência bastante importante, porque a gente consegue cobrir ali todas as pontas ali das possibilidades de consumo dos nossos clientes, né? É, e, é, e essa questão da adaptação, né? Acho que eu está muito atento ao que o público tem dedicado a atenção, o que tem repercutido, como trazer isso para o nosso universo, como reverter isso em vendas, né? Isso demanda bastante criatividade e velocidade, agilidade. E para finalizar, acho que como ponto final, e isso acho que já atinge ali todos os aspectos de planejamento e de execução de atividades, que é a questão da inteligência artificial. Hoje, boa parte da nossa tecnologia ela é baseada, né, em inteligência artificial. A gente tem observado também que os afiliados têm cada vez mais trazido soluções que usufruam dessa tecnologia, e isso reverte em potencial de vendas. Então, as adequações e adoções de produtos é, fomentados ali por inteligência artificial
é sem dúvida nenhuma um dos pedaços ali do futuro que já é realidade. É, legal. Sem dúvida alguma, a inteligência artificial está hoje espalhada pelo varejo, e as estratégias, o retorno em eficiência, análise de dados, acho que ela ajuda muito. Hoje a gente nem focou muito em inteligência artificial, mas nos últimos programas a gente entrevistou muita gente falando sobre isso. Então, acho que acabamos focando mais no impacto da Copa do Mundo e como aproveitar isso em outras datas, mas sem dúvida a inteligência artificial está revolucionando o varejo. Empresas de grande porte como vocês certamente usa muito na no dia a dia das operações. Augusto, queria te agradecer muito por compartilhar com a gente seu tempo, sua experiência, suas reflexões aí sobre as relações de consumo durante a Copa do Mundo. Então, ao mesmo tempo que te agradeço, pedir para você deixar um recado aí para o empresário e para o empreendedor que está nos acompanhando e certamente ficou aí com a curiosidade sobre como replicar estratégias de sucesso da Copa do Mundo nas próximas datas do varejo. Bom, o recado que eu tenho para pro mercado aí, para os empreendedores, para os varejistas, né, para os gestores de e-commerce, de loja física, é procurar sempre, né, estar atualizado. Novas ferramentas de marketing, de mercado surgem constantemente, principalmente com o advento das inteligências artificiais. Não só isso, como a gente observou, né, com todos os acontecimentos da Copa do Mundo, o consumidor brasileiro ele é bastante sensível às circunstâncias de momento. Isso influencia bastante no perfil de compra. Então, saber ler tendências do mercado, os acontecimentos momentâneos, questões que às vezes passam muito rápido e por isso a agilidade na tomada de ação, elas são importantes, né? Planejamento antecipado ali para todas as datas sazonais. A gente entramos agora no segundo semestre do ano que traz as principais datas sazonais do varejo, como Black Friday, 11/11, Natal. Então, já é tempo de se planejar e falar sobre essas datas, né? Então, sentem ali com seus parceiros, os seus fornecedores de mídia, os seus canais de vendas, se planejem muito bem para esse período. E eu tenho plena convicção que o consumidor brasileiro aí vem para esse segundo semestre com bastante apetite de consumo, então tem espaço para todo mundo aproveitar da melhor forma possível. Muito bem, muito obrigado, Augusto. Foi um prazer falar com você. Quem quiser conhecer mais das soluções aí que a Rakuten pode oferecer, procura o site de vocês, né? Isso, Rakuten, advertising.com.br, né? Lá tem alguns dos nossos cases, tem os canais de contato também para caso você queira se tornar ou um afiliado ou um e-commerce anunciante. O nosso time aqui está à total disposição para esclarecer dúvidas, para explicar no detalhe como funciona a tecnologia, apresentar propostas e a gente espera poder colaborar da melhor forma, não só com os insights e informações que a gente compartilha, mas também com as nossas soluções na prática. Muito bem, esse foi o nosso bate-papo com Augusto Parra, diretor de Client Service da Rakuten Advertising. Espero que tenham gostado do conteúdo. E se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.